Vamos ver aí as escalações, né, de Carleto Ancelotti. Primeiro para o jogo da quinta-feira contra o Chile, depois esse da Bolívia lá. O cenário melhor para nós é que se o Fabrício e o Caio forem acionados, que por pouco tempo, né? Mas óbvio, mesmo se eles forem titulares lá na altitude, o Cruzeiro vai trabalhar com os dois atuando na quinta-feira. Aí precisa de um esforço um pouquinho maior, né? Óbvio, né? Eles vão chegar e vão ser reavaliados, né? Ninguém vai colocar também se não tiver nenhuma condição para fazer um bom jogo. Mas o Cruzeiro trabalha aí com os dois normalmente na quinta-feira, dia 11, e com a seguinte logística. O Cruzeiro até agora não tem uma necessidade de ir, pegar o avião do Pedro e baixar lá em El Alto, na Bolívia, né? O aeroporto, inclusive, é lá, né? Quando a gente chega em La Paz, o pouso é em El Alto. Então, o avião não precisa nem descer tanto, né? Um pouquinho que ele desce já chega lá no aeroporto. Mas é que a seleção volta de voo fretado após a partida, né? Então, o Cruzeiro vai buscar os atletas, a princípio, no Galeão, no Rio de Janeiro. Aí sim, eles vão chegar lá de madrugada, o avião vem, deixa os atletas e eles vão imediatamente para a Toca. Aí, o período de recuperação, né? Devem treinar normalmente na tarde de quarta-feira. Ou se eles jogarem, aí vão fazer um trabalho de recuperação. Que eles não precisam de treinar também, né, Valu? Todo mundo já sabe o time titular do Cruzeiro, o jeito que eles jogam. Mas quinta-feira aí, como tem esse dia a mais, né? É um período também que vai dar para os atletas. O Arrascaeta, aquela vez, né? Ele viajou e jogou no mesmo dia que ele chegou, né? Ele chegou quase na hora do time ir lá para a Neoquímica Arena, né? E assim, com outros jogadores também aconteceu, porque terminava a data FIFA, já tinha jogo no dia seguinte. Neste caso, não. Eles terão ali um tempo de um jogo para o outro, né? Claro que tem a viagem e tudo, mas o Cruzeiro está não tranquilo, né? Mas está com uma programação legal aí para ter Fabrício Bruno e Caio Jorge no dia 11 de setembro, normalmente a partida de volta diante do Atlético Mineiro, os dois que decidiram o jogo de ida, né? Exatamente, esse é o tamanho, né, do esforço que a gente precisa fazer para ter esses jogadores disponíveis. É dentro do que a gente já imaginava, né? O Cruzeiro faria todo o esforço necessário para ter esses dois o mais rápido possível aqui em Belo Horizonte. Agora, mais detalhes sobre a logística. E acho que os próprios atletas entendem que nesse momento é necessário fazer um esforço maior, né? Não é o ideal chegar de viagem assim, já ter que jogar em tão pouco tempo. A gente sabe que esse último jogo da seleção vai ser na altitude. Não tem nenhuma confirmação que eles vão ter minutos, mas pode ser que tenham, né? Enfim, não é o cenário ideal, mas eles entendem a importância dessa partida e até para a sequência da temporada do Cruzeiro e pretensões maiores, né? Avançar na Copa do Brasil seria fundamental. Então, acho que estão todos cientes aí dos esforços que são necessários, esses esforços serão feitos e confesso que não estou muito preocupada não com essa questão. Claro que na hora do jogo pode ser que a gente perceba os dois ali no decorrer da partida um pouco cansados, numa rotação um pouco abaixo, talvez até o Caio precise ser substituído em algum momento, mas a gente já sabia que seria assim, então não adianta lamentar, é só agradecer que o Cruzeiro hoje tem condições de fazer esse tipo de logística para trazer esses jogadores de volta. E por mais que o torcedor às vezes não tenha muita conexão com a seleção brasileira ou não se importe tanto com outras seleções, fato é que é bom você ter um time que tenha jogadores selecionáveis, porque isso vai atrair cada vez mais atletas de uma prateleira acima, que é a que a gente deseja, né? Porque eles vão ver que o Cruzeiro é um clube que tem atletas que são sempre lembrados pelas suas seleções. Então, são ossos do ofício, é um problema que o Cruzeiro passa a ter novamente, que outros clubes têm que lidar também, faz parte. Eu quero ter esse tipo de problema bom, sabe, Amanda? Jogador que está na seleção, logística para final, para semifinal, esse é o tipo de problema que eu quero ter. É por aí, viu, Rafa? É claro que falar de convocação, a gente está sempre falando sobre ônus e bônus, né? E aí eu acho que o Cruzeiro, por esse lado, é claro que o torcedor fique
com certo receio, com certo medo também dos atletas chegarem aqui um pouco mais desgastados. Mas tem também o bônus disso tudo, né? Como você mesmo disse, Rafa, da vitrine, da questão da valorização, da questão mesmo de levar a marca Cruzeiro a uma seleção brasileira. Isso tem uma importância estratégica enorme também. Então, acho que o Cruzeiro, fazendo sim os seus esforços, eu tenho certeza que o Pedro Lourenço não vai abrir mão disso, e até porque são atletas que fazem a diferença, né, dentro desse grupo. Não à toa, o Samuel citou muito bem a questão de ser os dois atletas que decidiram, né, acabaram decidindo ali naquele primeiro confronto, né. O Caio Jorge é a principal referência ofensiva que nós temos hoje. Muitas vezes, quando não marca, ajuda também com uma assistência, ajuda para atrair uma marcação, para preocupar o sistema defensivo dos adversários. O Fabrício Bruno tem toda a questão da liderança que ele tem, de ser um jogador, por se tratar de um zagueiro com potencial até para decidir partidas. Foi assim lá naquele primeiro confronto. É o atleta, é o zagueiro com maior potencial técnico e, por isso, dada a sua importância dentro também de um jogo que é o jogo do ano para o Cruzeiro, né? Então, acho que tudo isso faz com que o Cruzeiro possa se movimentar e a gente fica, claro, na torcida para que esses 2 jogos da seleção brasileira, os atletas possam ter a sua oportunidade, que eles possam mostrar o seu trabalho também. Isso é uma convocação, é um retorno do trabalho que está sendo feito dentro do clube, e eles têm mais que aproveitar essa oportunidade, abraçar essa oportunidade da melhor maneira. Dito tudo isso, acho que vale a pena a gente torcer um pouquinho pela minutagem. Não sei se seria, né, o melhor dos mundos para nós cruzeirenses, torcedores aqui, vê-los os 2 atletas atuando por um tempo até um pouco maior. Não, eu gostaria sim deles estarem entrando nos jogos, mas por um tempo um pouco mais estratégico. Isso poderia ser beneficiado não só ao atleta, mas também ao clube, né? Porque eles estariam menos desgastados. É torcer para que as coisas aconteçam da melhor maneira e o Cruzeiro também esteja se preparando para tudo isso também, para que os atletas possam chegar da melhor maneira e, se eventualmente acontecer de o Cruzeiro ter a necessidade de fazer um plano B, que o Cruzeiro também tem esse plano pronto. Então, logística bem importante, né? Agradecendo mais de 5.500 pessoas aí do Cruzeiro para o retorno desses atletas. Salvo engano, os jogadores, salvo engano não, tá lá na matéria, né? Quem está aqui ao vivo com a gente depois pode ir lá no Central da Toca. Esses jogadores, eles vão voltar, né, num avião da CBF para o Brasil, e quando chegarem aqui no Brasil, o Lourenço vai estar lá esperando os 2 atletas para trazer os nossos jogadores literalmente para casa. A Amanda falou do cenário ideal, né? Eu quero saber depois de vocês qual que seria o meu cenário ideal. Eu já tenho, tá? Claro, uma vez que eles estão lá, eu também não acho bom eles não participarem, ficarem só treinando, tá? O meu cenário ideal joguem no primeiro jogo aqui no Brasil, tá bom? De preferência 60, 65 minutos no máximo, viu, Carleto? Assim, e lá no jogo da Bolívia dá oportunidade para outros, né? Que eles possam ir bem, né? Mas também, KJ, não precisa de fazer 303 gols contra o Chile, senão o apelo do Brasil, né? O Carleto tem que repetir o time. Vai lá, faz um golzinho, né? Beleza. E joga 65 minutos no máximo, deixa uma turma ir jogar lá na altitude e tudo certo. Esse seria o meu cenário ideal, porque penso também, e tem muita gente que pode até, você que está aí nos acompanhando, pode falar no chat, Valu, não gostaria que jogasse nenhum jogo. Cara, eu penso na tal competitividade, sabe? Que o Jardim sempre fala. Os caras ficarem lá 2 jogos, mas repito, hein, Carleto, segundo jogo não. O negócio é o primeiro jogo. Mas esse seria o meu cenário ideal. A Amanda já falou dela ali, pode repetir de novo, Amanda, mas eu queria saber primeiro do Samuca, depois a da Rafa e a Amanda de novo. Meu cenário ideal joga o primeiro jogo, sem ser 90 minutos, e no segundo, pezinho para cima,
oxigênio no narizinho, mesmo sem entrar, e tudo certo. Voltem com Deus para o Brasil e para BH. O cenário mais que ideal é nem jogar, viu, Valor? Só descansar, treinar, Carleto gostar para chamá-los depois aí para disputar uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo mundo, né? Não vou torcer contra o sonho dos caras, né? Mas se tiver que escolher aí, tem que ser isso, jogar no primeiro e no segundo só descansar, né? Quando alguém levantou essa hipótese aí de ele colocar um time num jogo e outro no outro, mas não sei se ele faria isso também, né? Porque esses jogos aí são oportunidades que você tem para começar a ter uma base, né? Se você colocar um time num jogo, o outro no outro, daqui a pouco é outra data FIFA só em outubro, depois em novembro, e aí você perde, né? Sinceramente, não sei. Vamos ver o time de quinta-feira, mas não jogar na altitude é o melhor cenário possível. Eu gostaria muito que eles não tivessem nem 1 minuto na altitude. Acredito que vai acabar acontecendo, mas concordo com você, Valu. Se for para jogar, que seja no primeiro jogo e, de preferência, não 90 minutos. Gostaria muito que não atuassem na altitude. É porque, às vezes, eu tenho um pouco da sensação de... Se você é convocado para uma seleção brasileira e você está dentro de um projeto de uma Copa do Mundo, como que você vai ter chances maiores para uma Copa se você não atuar? É meio lógico, né? É meio óbvio até. Então, assim, pensando nisso, pensando que é um desejo também individual de cada atleta, Fabrício Bruno chegou no Cruzeiro com essa ideia, com esse pensamento, e está fazendo jus a essa convocação. Caio Jorge deixou claro também. Então, assim, acho que daria para a gente tentar ali ajustar um pouquinho na questão da minutagem. E aí, eu não estou falando que tem que estar lá na altitude, jogando 30 minutos, 45, 60, não. Acho que dá para entrar ali 15 minutinhos, dá também aqui no Brasil ter uma minutagem um pouquinho maior, até projetando o sonho dos atletas, né, que é de estar numa Copa do Mundo. Porque eu confesso que dificilmente não consigo enxergar um atleta que não vai entrar nem 1 minuto em nenhum dos jogos, vão ser atletas que vão estar no radar da seleção brasileira pensando em Copa do Mundo.